sobre diferenças entre metodologias qualitativas e quantitativas. Mas, para iniciar, como o WebQDA pode fazer a diferença na quebra deste paradigma, dessa falsa dicotomia entre metodologias qualitativas e quantitativas. A este propósito, nós escrevemos um editorial, juntamente com o professor Pedro Costa e a professora Deise, que fala sobre investigação qualitativa, semelhança entre metodologias e metodologias. Onde a gente, neste editorial, que eu estou aqui mostrando para vocês, foi transformado nesse post no WebQDA, no nosso blog, vocês então podem ter acesso a isso com mais detalhe, falando que a investigação qualitativa e a investigação quantitativa, todas as metodologias procuram responder a um desenho de investigação que seja coerente com os objetivos e as questões de investigação. É bom a gente ter em mente que muitos teóricos, muitos livros procuram estabelecer a diferença entre investigação qualitativa e a investigação quantitativa. E, dessa maneira, neste editorial, nós estamos fazendo uma coisa diferente, que é quais são as semelhanças, né, que existem entre as investigações qualitativas e quantitativas. Porque, em ambos os casos, elas estão preocupadas com a redução dos dados. Tanto na investigação qualitativa quanto na investigação quantitativa, nós estamos preocupados em mostrar para o nosso leitor, não é, uma visão mais sintética, mais comunicável dos dados. Outro objetivo semelhante entre essas investigações nós queremos responder às questões de investigação, as nossas questões, as questões de investigação que os cientistas nas ciências humanas e sociais fazem de forma mais sistemática e mais profunda. Então, tanto a investigação qualitativa quanto quantitativa procuram reduzir os dados, fazer síntese, procura também responder às suas questões e os seus objetivos. São semelhanças entre essas duas metodologias. Outra semelhança é que procuram relacionar a análise dos dados com a investigação já publicada. Então, quando nós fazemos investigação qualitativa, com ou sem o WebQDA, nós procuramos saber o que foi feito na investigação quantitativa. Ou seja, não faz sentido um investigador na investigação qualitativa só ler investigação na investigação qualitativa. Claro, qualquer investigador em qualquer área das ciências humanas e sociais, na educação, na sociologia, na área da saúde, ele quer saber todas as investigações que já foram feitas no seu tema, relacionado o mais próximo possível às suas questões de investigação, seja elas de natureza qualitativa ou quantitativa. Então, em ambas, isso é uma semelhança, em ambas as investigações, os investigadores procuram analisar dados nessas duas dimensões. Outra coisa importante estão preocupadas com a variação de todo o processo. Eu estou lendo aqui os nossos itens, trata as frequências como um trampolim para a análise, tanto na investigação qualitativa como na investigação quantitativa. Procuram assegurar que distorções deliberadas não ocorram. Isso é um risco que ocorre tanto na investigação qualitativa quanto quantitativa. Argumenta a importância da transparência. Qualquer investigador, seja numa natureza de investigação ou noutra, pode e deve estar preocupado com a transparência dessa análise e abordam as questões de erros, estão preocupados com as metodologias devam ser apropriadas às questões de investigação. Então, existe um conjunto de preocupações que o investigador na investigação qualitativa ou quantitativa estão atrás, que tornam ambas metodologias que têm natureza científica, que procura fazer síntese, sistematizar a análise, procura rigor para as conclusões, procura fazer aplicações relevantes dessas conclusões, dessas reflexões
para as áreas específicas da sua ciência. Então, tudo isso está na preocupação do investigador da investigação qualitativa e quantitativa. Muita gente confunde investigação qualitativa com a ausência de números e a investigação quantitativa com números. Então, isso é um erro sistemático que muitas vezes acontece. Por quê? Porque essas pessoas não compreendem que para você ter um desenho de natureza qualitativa, você precisa ter todo um conjunto de desenho de investigação, de objetivos de investigação, um processo, e não apenas uma questão numérica. É bem verdade que na investigação quantitativa eu tenho uns números e um tratamento estatístico muito mais sofisticado. Mas é possível, como eu vou mostrar hoje para vocês, eu começar uma investigação estritamente de natureza, com dados, por exemplo, entrevistas, e depois eu fazer um tratamento estatístico sofisticado com isso. O WebQDA proporciona isto para o investigador. Ou seja, eu gostaria de dar um exemplo agora, já mostrando mais o software WebQDA, e aqui neste editorial, que vocês depois vão ter acesso, a Sônia vai enviar esse link para vocês verem com atenção, como é que nós podemos, a partir de texto codificado, chegar a números, que depois eu faço não só estatística descritiva, mas até mesmo estatística inferencial. Não é como está aqui ilustrado nesse desenho, onde eu parto do texto, faço matrizes e exporto para o Excel, e no Excel eu posso fazer, em qualquer outro software, essas estatísticas próprias da investigação quantitativa e qualitativa também. Então, existe uma falsa dicotomia entre metodologias qualitativas e quantitativas, e é isso que eu gostaria de mostrar aqui rapidamente para vocês através do WebQDA. Então, uma ferramenta como o WebQDA, você consegue transformar aquela análise categorial, né, como falava Bardin na década de 70, em matrizes com números. Mas isso não transforma, isso que eu gostaria de deixar claro, na minha opinião, isso não transforma a sua investigação numa investigação quantitativa. Não é? E por mais sofisticado que seja esse tratamento, a fonte de dados sempre serão dados não numéricos e não estruturados, ou seja, texto, áudio, vídeo. Então, vamos mergulhar um pouco no WebQDA. Quando você abrir o WebQDA agora, já de cara, você poderá perceber isso. Você vai ter uma numerologia, né? Atualmente o WebQDA aqui mostra o número de fontes que você tem no projeto, o número de fontes internas, fontes externas, o número de notas, o número de códigos livres, códigos em árvores, o número de fontes classificadas, códigos, referências de códigos livres, referências de códigos... Então, tudo isso aqui são números. E não transforma o seu projeto, repito, em projeto quantitativo. Aqui embaixo você vai ver o número de buscas de palavras frequentes, pesquisa de texto, matrizes, etc. E você vai ver, então, essa matriz da sua árvore que representa o seu sistema. Então, tudo isso vai dar uma visão geral do seu projeto qualitativo. Quando você aqui, certamente quem está me ouvindo já deve ter usado o WebQDA, ou se não, vou falar aqui rapidamente. O WebQDA é muito simples, tem 3 partes, parte de fontes, codificação, questionamento e gestão. Essas são as 3 áreas principais do WebQDA. Na parte de fontes, você coloca todas as fontes do seu documento. Na parte de codificação, você codifica e relaciona as fontes com o seu sistema de códigos. E na parte de questionamento, você faz o cruzamento das suas fontes, dos seus códigos, para obter respostas e para obter filtros que vá ao encontro das suas questões de investigação. Vamos começar pelas fontes. Nas fontes internas, você clica aqui, você pode ter entrevistas, relatórios, questionários, questões abertas do questionário. Vamos imaginar entrevistas, que é um exemplo bem clássico. Eu tenho aqui várias entrevistas, eu posso ter 20 entrevistas, 30 entrevistas, tanto importada do Word ou importada em formato MP3, por exemplo,
Atualmente o WebQDA não transcreve o MP3, mas ele ajuda a transcrever com processos de indexação rápida e de criação de excertos relevantes para a sua transcrição. Vamos pegar aqui o caso de uma entrevista com a transcrição já feita no seu sistema. Então, eu tenho aqui a entrevista do Alexandre e eu tenho, então, um sistema de codificação normal, como aconteceria se eu tivesse no Word, por exemplo. Na minha direita, na sua direita, aí eu tenho os códigos livros e os códigos árvores, onde eu vou escrever as dimensões de análise, categorias, subcategorias, de acordo com as minhas questões de investigação, com as minhas necessidades. Para codificar no WebQDA é muito simples, basta selecionar, eu leio o texto, sou eu que tenho que ler. Atualmente o WebQDA não tem inteligência artificial, mas em breve vai ter, não é? Eu posso selecionar o texto e selecionar a categoria, de acordo com a sua específica definição. Se eu colocar aqui o rato em cima, o mouse, o rato em cima do texto, vai aparecer a definição, e eu clico lá em cima em codificar, e ele naturalmente já começa a primeira numerologia, não é? Quando a gente fala de investigação qualitativa e quantitativa, eu tenho aqui um texto, não é? Nos remete metodologias qualitativas, e aqui eu tenho um código, e aqui eu tenho um número de referência e um número de fontes, e ele já começa a contabilizar, por exemplo, numa boa análise de conteúdo, como falava Bardão, eu tenho que contabilizar todos os meus códigos, todas as minhas unidades de texto, etc. Repito, o fato de eu ter números aqui, já começar a contar em todo o seu sistema de categorias, né, não transforma, repito, a sua investigação numa investigação quantitativa. Mas investigação qualitativa também tem número, também tem estatística, também tem... Eu posso ter questões abertas e fechadas na metodologia qualitativa, ok? Naturalmente, se você chegar aqui em código, aqui tem uma visão prática ao lado dos meus textos, mas se você quiser ter uma visão mais completa de tudo que foi codificado em numa determinada categoria, se você clicar aqui em ar puro, por exemplo, nessa categoria aqui, ar puro, que é uma subcategoria de fatores de saúde, ar puro, luz solar, exercício, etc. Então, eu vou ter todos os textos, está vendo? Das diferentes pessoas, essa aqui é da Teodora, essa é da Mônica, esse aqui é do Alexandre. Veja, todos esses textos foram codificados e são contabilizados. Aqui eu tenho outro valor numérico, um percentual. O que é que significa esse percentual? Que eu vou fazer aqui um zoom, não sei se aparece o zoom aí para vocês, mas, por exemplo, aqui da Teodora, aparece que foi codificado uma referência que equivale a 4%. O que é que o sistema está fazendo? Ele está fazendo uma conta muito simples, que é, de todos os caracteres, todas as palavras que a Teodora disse na sua entrevista, 4% foram codificados na categoria ar puro, que é essa categoria que eu estou aqui selecionando para visualizar. Então, esse valor 4% só me dá uma ideia de densidade de discurso naquela categoria ou em outra categoria que eu ache relevante. Então, esse valor precisa ser interpretado com muita moderação, com muita parcimônia. Por quê? Porque não é um número que eu posso dizer 4% dos entrevistados dizem aquilo ou aquilo outro. Para eu saber de tudo, as densidades, eu preciso usar uma outra lógica, mas, repito, isso não transforma a sua investigação em investigação quantitativa. Ainda estamos no âmbito da investigação qualitativa, com tratamento de texto, numa lógica categorial, onde você tem os índices, e o WebQDA vai facilitar a sua vida para você, ou seja, ele vai aproximar metodologias qualitativas das quantitativas, no sentido de que você vai dizer qual é a densidade do discurso, quem é que mais falou aquele discurso ou aquele outro. Você pode comparar diversos tipos de discurso. Entende? É claro que eu não estou mostrando aqui pormenores, mas eu só gostaria de
neste webinar aqui, mostrar para vocês que o WebQDA tem ferramentas para desmistificar ou quebrar esta falsa dicotomia entre metodologias quantitativas e metodologias qualitativas. Eu posso partir de texto e já tenho aqui, como eu estou mostrando para vocês, já 2 números. Por exemplo, ar puro, eu tenho 4 referências de 3 fontes diferentes. Quando eu clico em cima, se eu der apenas um clique selecionando, ele vai mostrar aqui do lado quais são essas referências e de quem são. E depois, no outro separador, tem o detalhe, que é a definição desta categoria, e depois as fontes, quantas fontes codificadas, eu tenho uma lista aqui codificada. Se eu der um duplo clique, ele vai abrir esta categoria, que é a categoria ar puro, no sentido de mostrar que eu tenho, então, 3 fontes com 4 referências. A primeira referência é da Teodora, que é este parágrafozinho aqui, que foi codificado. A segunda é da Mônica, que tem 2 referências, referência 1 e referência 2, ou seja, na mesma entrevista da Mônica, ela referiu 2 vezes ao ar puro. E o terceiro, o Alexandre, tem uma referência. Então, ele está contabilizando todos esses pormenores para que eu possa tomar as minhas interpretações no meu sistema. Novamente, eu estou dentro de uma lógica categorial, numa lógica qualitativa, onde eu tenho nada mais, nada menos do que a associação interpretativa de acordo com a definição dos meus textos. É claro que eu posso adicionar nesta fase uma fase de validação. Será que outro leitor da meu grupo de pesquisa ou um juiz de fora concordaria que esta fala ela está se referindo a ar puro realmente, ou eu estou fazendo uma interpretação enviesada, demasiadamente subjetiva e que não tem nada a ver? E, claro, eu posso fazer um processo de validação, de auditoria ao meu sistema. Esse processo de auditoria aumenta o grau de confiança na minha análise. Então, os processos hoje de auditoria, de validação do meu sistema de codificação precisa ser feito e descritos nos artigos. Então, muita gente da investigação quantitativa acusa quem faz investigação qualitativa que faz um achismo, não é? Ou seja, que faz uma coleção de textozinhos e somente, não, mas eu posso validar isso, eu posso encontrar recorrência, não é? Eu posso encontrar consistência interna de todo o meu processo, aumentando o rigor e a sistematização da minha análise. Esse rigor e sistematização não acontece por causa do número. Olha, na investigação quantitativa, você, por exemplo, faz questões na área da educação, por exemplo. Você faz um questionário, questões fechadas com escala de Likert. Com base no que a pessoa escreveu com um xizinho, não é? Mais para a direita ou mais para a esquerda, concordando ou discordando, dizendo sim, dizendo não é? Numa escala de satisfação, dizendo que está muito satisfeito, pouco satisfeito, numa escala de prioridade, etc., ele vai fazer o xizinho. E esse xizinho é considerado, depois de fazer muita estatística, com mais verdade, porque aí a gente tem como fazer essa depuração estatística com os números, não é? Do que o que ele diz em termos de texto. Entende? Ou seja, você concorda com tal coisa, aí eu vou lá, sim, passo um xizinho. Aí, se eu perguntar na investigação, o que é que você acha sobre tal coisa? Eu acho isso, eu leio e deduzo. Não, ele está achando que sim, ou que ele concorda, mas eu tenho muito mais informações disso. Então, eu posso fazer numerologia com esses textos? Claro que posso. Esse texto, essa numerologia interpretativa, que depois vai dizer tantos disseram isso, tantos disseram, tem mais valor ou menos valor daquele xizinho marcado na investigação quantitativa? Ora, se o processo for validado com um sistema rigoroso, como o WebQDA proporciona, na minha opinião, esse sistema onde a pessoa declara o que é e como, diz sim, mas explica por que sim, tem muito mais informações, não é? E muito mais validade interna do que um xizinho passado dentro de um questionário em papel ou mesmo online. É claro que aí, se você é estatístico e está me ouvindo, vai dizer, não, mas tem
eu posso estudar a consistência interna através do alfa de Cronbach e não sei o quê, fazer aqueles estudos de normalidade. Isso tudo é válido, eu também gosto da investigação quantitativa. Mas existem certas questões nas ciências humanas sociais, na educação e etc., que nós precisamos de mais informação, simplesmente informações além daquele xizinho. Ou seja, o que eu estou tentando mostrar para vocês é que na investigação qualitativa nós podemos ter a informação qualitativa do porquê, do como, mas também podemos reduzir isso a uma informação de sim e de não. Numa informação muito típica daquelas que nós encontramos no questionário. Qual é a grande diferença? A grande diferença, você vai dizer, é a representatividade da amostra. Ou seja, a teoria da amostragem ela é aplicada na investigação quantitativa e eu posso generalizar. Na investigação qualitativa eu não posso. Ora, eu quero dizer para vocês que com o WebQDA é possível fazer 50 entrevistas e analisá-la em tempo útil, coisa que não era possível na época da Bardan. Quando a gente falava em investigação qualitativa, a gente estava falando em 5 entrevistados, em 10 entrevistados era um trabalho monumental. Então, mas hoje eu consigo entrevistar todas as professoras de um agrupamento. É possível, não estou dizendo que não é fácil. Não estou dizendo que um agrupamento de escola, eu quero entrevistar todos os agrupamentos e as conclusões que eu vou tirar da minha análise dessas entrevistas vai ser generalizada para toda a escola. Então, é possível fazer isso em tempo hábil, em tempo útil, porque o sistema está robusto para isso. É possível ler, categorizar de forma rápida e consistente. Veja, agora eu gostaria de mostrar uma coisa interessante para vocês. Nesse projeto que eu estou mostrando, que é o chamado Projeto Longevidade, quais são os fatores que aumentam a longevidade segundo os entrevistados? Então, uma dimensão foi a postura corporal, outra foi a alimentação e outros fatores de saúde. Então, 3 dimensões de análise. Não sei se fazer zoom adianta alguma coisa, se vocês veem o zoom, talvez não, né? Hein, Sônia? Veem melhor quando eu faço zoom aqui na minha tela? Não. Não, né? Não faz diferença, Francisco. Vocês continuam vendo a tela toda normal, né? Sim. Porque para mim eu tento fazer zoom para vocês verem as letras maiores, mas não tem efeito aí, né? Bem, então eu tenho 3 dimensões de lá: postura, alimentação, fatores de saúde. Na postura, as pessoas falam de boa postura, má postura, postura regular, falta de prática de postura corporal. Alimentação. Tipos de alimentação: carnívora, vegetariana, rápida, lenta, sei lá. Estou aqui só para dar um exemplo. Fatores de saúde. Quais são os fatores de saúde que os entrevistados apontaram? Ar puro, luz solar, exercício, alimentação saudável, água, repouso, a temperança, né? Não comer muito, não comer pouco, confiança em Deus, as questões religiosas e psicossomática. Pronto, essa aqui não tem nada a ver com essa. É uma categoria que eu vou até apagar. Para apagar é muito fácil, é clicar lá em cima e jogar no lixo, não é? Então, se eu quiser saber, por exemplo, dos meus entrevistados que têm diferentes nacionalidades, diferentes profissões, quem é que falou mais sobre o exercício físico como um fator de saúde? Quem é que falou mais? Foram os homens ou foram as mulheres? Foram os mexicanos ou os espanhóis ou os portugueses? Então, esse tipo de contabilidade, repito, é possível fazer com EPQDA, mas não transforma a minha investigação em qualitativa. Como é que se faz isso? É simples, tá bem? Primeiro, eu categorizei de forma interpretativa, ou seja, eu tive que ler o texto, interpretar, selecionar e codificar nessas diferentes categorias que eu criei a priori ou a posteriori, tanto faz. É o investigador com o seu processo metodológico que vai escolher, o EPQDA não condiciona isso. E depois eu vou ter um conjunto de descritores que vão me mostrar as especificações, as caracterizações dos meus entrevistados, ou a caracterização da minha amostra, se você gosta de uma linguagem quantitativista. Nós evitamos, quando escrevemos artigos na investigação qualitativa, expressões como amostra, hipótese,
significativo, porque são jargões que estão consagrados na investigação quantitativa. Então, se eu tenho uma amostra na qualitativa, eu não chamo de amostra, eu chamo de os participantes, os entrevistados. Por quê? Porque o meu objetivo não é ter uma amostra de acordo com a teoria da amostragem, que seja representativa de uma população, mas ter um conjunto, ou como falava os autores da teoria fundamentada na década de 70, uma amostragem teórica, ou seja, que eu vou ter, na verdade, um conjunto de pessoas que vão me dar opinião sem essa preocupação de que ela seja generalizável para uma população. Então, aqui eu vou classificar os meus entrevistados no gênero, na profissão, por exemplo, masculino e feminino, profissão. Aqui o sexo, né? Masculino e feminino, profissão. Gênero é outra coisa, inclusive se discute muito hoje, né, o gênero. Mas o sexo é sexo biológico normal, masculino e feminino. Profissão, jornalista, político, engenheiro, enfermeiro. Faixa etária, idade direta, nacionalidade, instituição em que as pessoas trabalham. Se foi feito no primeiro semestre, no segundo semestre, se ele trabalhava numa escola urbana, numa escola rural, qualquer coisa eu posso garantir aqui. Então, voltando para a nossa árvore principal. Eu posso questionar, olhando para meu sistema de códigos em árvore, que é dito assim porque tem um sistema hierárquico, categoria, subcategoria, dimensões, subdimensões, quais são os que mais falam, qual nacional mais falam sobre alimentação saudável como fator de longevidade. Então, se você for aqui nas matrizes, eu tenho aqui as palavras frequentes, que também faz essa contabilidade e tal. Por exemplo, a postura, boa postura, má postura. Eu posso fazer uma matriz que compare e que contabilize esse filtro das linhas com as colunas. Vou repetir aqui uma busca, que é, em relação aos fatores de saúde, qual a sua especificidade em relação à nacionalidade. Então, eu clico lá em matriz, vou colocar aqui profissão versus fatores de saúde, segundo os entrevistados, fatores de saúde. Nas linhas, eu vou colocar, por exemplo, os fatores de saúde, tanto faz, as linhas e as colunas, é uma matriz onde eu vou comparar e vou fazer um filtro das linhas com as colunas. Eu vou colocar aqui nas linhas os fatores de saúde, ar puro, luz solar, exercício físico, alimentação saudável, água, repouso, temperança, confiança em Deus. Gravar. Depois, nas colunas, eu vou colocar os fatores descritivos que caracterizam. Então, eu vou aqui nas classificações de fonte. Eu sei que eu não estou dando muitos pormenores, como é que faz. Como é que faz, depois se pode obter através do manual, das nossas formações, etc. Eu só quero que vocês tenham uma ideia, e esse é o objetivo desse webinar, é que vocês, com dados não numéricos e não estruturados, como entrevistas, e aqui eu vou conversando e trabalhando aqui, não é? Selecionando as diversas profissões que eu codifiquei, a relação, com base nas entrevistas, eu posso ter dados numéricos e fazer estatística com isso. É isso que eu estou dizendo. Isso diminui essa falsa dicotomia entre metodologias qualitativas e quantitativas. A relação entre as linhas e as colunas, eu vou definir com esses três operadores booleanos, e ou não. Nesse caso, é i. Eu posso fazer restrições, ou seja, eu quero apenas cruzar as profissões com os fatores de saúde, mas apenas dos entrevistados do sexo masculino. Então, somente as pessoas do sexo masculino é que vão entrar nesse cruzamento. Nesse caso, eu não vou colocar nenhuma restrição, vou clicar guardar, e vai aparecer aqui os títulos das minhas buscas. Se eu der um duplo clique, ele vai executar, então, a matriz que eu pretendo cruzar. Então, eu tenho aqui nas linhas ar puro, luz solar, exercício, alimentação, água, repouso, temperança e confiança em Deus.
E nas colunas, as diversas profissões, jornalistas, políticos, engenheiro, enfermeiro e tal. Veja, cada célula dessa é uma célula ativa, tem um número. Ali, ó, eu cliquei na primeira. Ar puro, jornalista. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que um jornalista falou sobre ar puro, é isso, um jornalista, que foi a Mônica, quando eu cliquei na célula, apareceu aqui do lado o texto que a Mônica falou. Mas ele falou quantas referências? Ela falou 2. Então, esta matriz está aqui por número de fontes. Nesse caso, é número de entrevistados. Mas eu posso ter essa mesma matriz com número de referência. Ar puro do jornalista, ele falou quantas vezes? 2. 2 referências, e está correto. A Mônica, na sua entrevista, falou 2 vezes, está aqui do lado, e está aqui o texto. Ou seja, aquele número 2 representam 2 referências, 2 parágrafos, 2 frases, 2 unidades de texto. De quantos indivíduos? De um indivíduo, de um entrevistado. Aqui eu também posso ter número de palavras. Você que é da semântica, da linguística e tal, quantas palavras eu tenho? Eu tenho 55 palavras. Então, eu tenho um entrevistado, que é a Mônica, eu tenho 2 referências, eu tenho 55 palavras contadas no todo. Agora, é o investigador que tem a autonomia de interpretar isso. O que é que significa isso? Qual é o significado disso? Quer dizer que eu tenho que apenas uma pessoa que era jornalista, então aquele cara que era enfermeiro, que era da área de saúde, não falou nada sobre isso? Como é isso? Por quê? E aí eu vou começar a lançar minhas hipóteses e vou reler os textos, não com esse olhar numérico, não é? Numerológico, porque eu aqui tenho acesso ao texto que as pessoas estão expressando, que é representado por aqueles valores numéricos. É claro que isso eu posso exportar para o Excel. Tá vendo? Eu clico ali em cima, do lado ali da referência tem um símbolozinho aqui chamado Excel, e você vai fazer download desta mesma matriz em formato do Excel. E aqui, meu amigo, minha amiga, eu consigo fazer. Isso é uma matriz com números. E vocês veem meu Excel, não? Sônia? Não, Francis. Não dá para ver meu Excel, não é? Não. Porque eu só estou partilhando. Aqui eu vou mudar para partilhar o modo de partilha, para que vocês possam ver que eu exportei o Excel. Dê-me só um minuto, porque a minha bateria está acabando e eu preciso colocar aqui o carregador. Então, daqui a pouco estamos sem conexão. Pronto, só colocando aqui, pronto. Deixe-me aqui ver aqui como é que eu partilho, então, o Excel. Está aqui o Excel. Vamos partilhar o Excel. Estão vendo lá o Excel? Sim. Pronto. É a mesma matriz que eu tive lá. E aqui, isso é uma matriz com número. É claro que essa matriz é uma matriz só para demonstração, está cheio de zeros, né? Porque eu não codifiquei tudo, todas as coisas e tal. Mas está ali o 2, que eu tinha mostrado anteriormente, está ali, naquela célula. Mas aqui no Excel, aquele 2 é um 2. Mas no EPQDA, vou voltar agora para o EPQDA, aquele 2 não é um 2 somente. Aí vocês estão vendo, esse 2 é um link para o texto. Cabe ao investigador fazer o tratamento que ele quer. Quer fazer um tratamento numerológico com média, desvio padrão, gráficos, com análise inferencial e tal, correlacional e tal, tudo bem. Eu posso chegar a um momento que até esqueci que a origem daquele 2 foram 2 frases ditas por uma pessoa, que a origem daqueles números foram unidades de texto, de discurso de uma entrevista. Eu posso chegar a isso, mas, repito, isso não transforma a sua investigação numa investigação quantitativa. Ela torna uma linguagem mais estatística, mais numérica, mas o desenho de investigação, a natureza dos seus dados é qualitativo. Agora, o investigador também pode ter isso apenas para visualizar. Eu, muitas vezes, nos meus artigos, olho para uma matriz dessa, eu nem chego a colocar a matriz dentro do meu artigo, mas ela me ajuda a interpretar. Poxa vida, os políticos falam mais disso do que aquilo. Olha que interessante. O que é que eles falam? Aí eu clico lá na célula para ver
qual é, o que é que ele disse. Então, eu vou reler com essa nova ótica, com esse novo filtro. Então, quando eu tenho um sistema que é qualitativo, que sistematiza a minha análise, que depende da minha inteligência interpretativa, dos meus pressupostos teóricos, eu estou essencialmente numa dimensão qualitativa. Mas depois, a linguagem, o tratamento que eu dou, o quão profundo eu chego na miudeza, né, de tudo isso, depende de mim, depende do investigador. Eu não sei se ficou claro, o meu objetivo aqui, eu volto a repetir, era mostrar e chamar a atenção de vocês para essa possibilidade maravilhosa que o WebQDA concede, que é você começar com a investigação meramente textual e ser rigoroso e sistemático e ir para uma investigação que pode ter números, mas isso é uma escolha do investigador na hora que ele for descrever os seus dados e a sua análise. Eu não sei se quem me ouve tem alguma pergunta, gostaria de interagir. Nós temos todo o tempo para a gente poder fazer essa interação. Se quiserem, eu já expliquei, Francis, se quiserem colocar questões, nós vamos ficar aqui até às 2 da manhã, por isso. Muito bem. Não, podem aproveitar agora e, inclusive, abrir o microfone e colocar as questões que tiverem para o professor Francisco. Aproveitem, porque esta oportunidade é muito rara. Ou através do microfone ou através do chat, como preferir. Só uma pergunta, vocês podem responder no chat. O Francisco, a Érica, a Suzana, Iranice, a Eliana, a Maria Fernandes, a Sônia, todos vocês já usaram o WebQDA, usam o WebQDA. Essa foi uma explicação no suposto de um webinar, para que vocês compreendam as potencialidades. Não, o meu objetivo aqui não era, em absoluto, ensinar como é que usa. Tanto é que eu fui clicando em muitas coisas sem dizer porque eu estava clicando e tal. Mas para que vocês possam sentir o processo e como esse processo interfere na investigação qualitativa, quantitativa, como vocês podem migrar e integrar. Então, nós acreditamos que cada vez mais é usada, dá muito trabalho, não é fácil, porque requer competência de heurísticas qualitativas e de conhecimentos de estatística. Cada vez mais os métodos mistos procuram a integração disso tudo. Eu não sei se vocês que me ouvem têm experiência já com a WebQDA, com a investigação qualitativa. Talvez queiram fazer alguma pergunta sobre as potencialidades do WebQDA para aproximar a investigação qualitativa e quantitativa cada vez mais nos nossos trabalhos. Temos a Iranise, já tinha dito há pouco que não utiliza, mas conseguiu perceber as potencialidades do WebQDA, porque tem interesse em começar a utilizar. A Susana já é utilizadora experiente. Eu penso... E a Susana diz que tem uma questão para colocar. Força, Susana, pode utilizar o microfone, se calhar é mais fácil. Eu peço desculpa, eu estou no escuro porque faltou energia. Isso quer dizer que temos 2 minutos e meio até tu ficares sem bateria, é isso? Não, Opa, voltou! Ótimo. Ótimo. É porque nós estamos numa época de verão com muitas chuvas torrenciais e tempestades por aqui, sabe? De vez em quando temos essas surpresas. Mas a Susana, então, se calhar, aproveita para fazer a questão. Eu ativei o micro, não sei se me ouve. Sim, estamos a ouvir. Olá, Francis, que saudade! Olá. Tudo bom, professora? Olha, tu estás aí com tempestades no verão, nós estamos com tempestades no inverno. É giro. Ainda bem que tem água, né? Ainda bem que tem água, exato. Mas tu não meteste água. Olha, não, ainda não. Não, tudo não. Olha, a questão que eu te queria pôr era relativamente à validação.
quando nós estamos a fazer uma investigação qualitativa, não é? Esqueça a quantitativa, ok? Agora, vamos para a qualitativa. Estamos na qualitativa, nós temos entrevistas, imagina, e depois queremos validar. A nossa dificuldade, eu acho que nos acusam, é sempre na validação. Verdade. Pois, por muito que... Verdade. Pois, por muito que se seja transparente, caem-nos sempre em cima de nós, não é? Porque dizemos... É verdade. Porque dizemos assim... Nos acusa de bruxaria. É sempre de bruxaria e outras coisas mais obscuras. E eu gostava que tu falasses um bocadinho sobre isso, porque como é que nós podemos escrever, imagina, num artigo, num paper, não é? Essa questão da validação. Ok. Porque nós estamos sempre limitados, não é? Ao número de páginas, sabes como é? E às vezes é tão interessante mostrar as tabelas, é tão interessante explicar essas referências que tu falaste. Como é que nós, numa frase só, mostramos que foi validado o processo, não é? Como é que nós fazemos isso? Veja, qualquer artigo, qualquer trabalho científico, seja qualitativo e quantitativo, nós estamos no âmbito ético sempre na confiança da informação dada pelo investigador. Mesmo na investigação quantitativa, eu não tenho a 100% como assegurar que eu estou sendo enganado, que os dados foram burlados, e etc, etc. Então, a ética, existe um padrão de confiança que a gente tem. Então, na investigação qualitativa, não é diferente. Nós temos que confiar no que as pessoas vão dizer. Agora, quando eu tenho, por exemplo, um sistema de categoria, não é? Imagina, o WebQDA proporciona uma forma das pessoas validarem o processo. Aí, o que é que eu digo? Eu escrevi um artigo agora recente, onde eu, num parágrafo, eu descrevo o processo de como foi codificado. A codificação ocorreu em 4 etapas. Na primeira etapa, o primeiro pesquisador, autor desse artigo, fez uma categorização, uma leitura flutuante e uma categorização que emergiram. Essas categorias que emergiram foram blá, 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 blá. Na segunda etapa, o segundo investigador, juntamente com o primeiro, fizeram uma síntese disso. Então, eu estou descrevendo. E dessa síntese surgiram 3 dimensões de análise e 3 subcategorias. Eu lá relato. Então, eu estou falando um processo descritivo, como foi o processo aquela equipe de pesquisadores. Agora, muitas vezes, não é possível fazer isso. E o único investigador, principalmente uma tese de doutorado, codifica tudo, faz todas essas etapas sozinho, validando com especialistas, no caso, o orientador. Então, eu preciso descrever isso. Uma maneira que eu usei na minha tese, por exemplo, que é usada em outras, é criar um sistema em que eu dou acesso a 3, 4 juízes diferentes à parte do meu sistema categorial e a sua definição. Então, em vez de eu pedir para ele rever a codificação toda, eu vejo para ele ver uma amostragem de unidade de textos. Então, eu pego 20 unidades de textos, especifico qual é o contexto e pergunto: você acha que essa frase, de acordo com essa definição dessas 5 categorias, 6 categorias, 10 categorias, seja uma quantidade razoável, porque um juiz nunca vai ter tempo de validar 80, 90, 100, 150 categorias e subcategorias, que normalmente é um projeto de mestrado, doutorado. Então, eu pego uma amostragem e ele vai dizer, não, de acordo com essas definições, eu acho que essa frase iria para aquela categoria. Ora, como você já codificou antes no WebQDA, você vai ver, foi ali que eu coloquei. Se foi ali onde você colocou naquela mesma categoria, então ele concorda com você, então você conta um ponto. Então, no final, você tem um percentual, você coloca um percentual de concordância desta amostragem de unidades de texto com esta amostragem de categorias. É claro que eu não vou dar para os meus juízes as categorias mais controversas do meu sistema. Por quê? Ora, se eu mesmo tenho dúvidas,
Porque eu vou dar para uma pessoa que não fez as entrevistas, não compreende profundamente o contexto, as minhas dúvidas. Eles não vão sanar as minhas dúvidas. Como é que eu sano as minhas dúvidas de categorização? Eu sano minhas dúvidas de categorização com consultoria com os meus especialistas. É outro processo de validação. Esse processo que é um processo de juízes, é das minhas categorias macro, mais geral, para mostrar para o meu leitor que o meu sistema tem coerência, tem consistência, é razoável, entende? Tem alguma coisa com alguma lógica. Então, nós deveríamos sempre, em qualquer artigo, ou de forma descritiva, resumindo e voltando e fechando a questão, mostrar de forma descritiva, com juízo em termos de percentual de concordância, ou com descrição dos meus especialistas, consultores, os orientadores, que os resultados que eu cheguei são resultados validados. E isso tem que ser descrito e mostrado para o meu leitor. Entende? Isso pode ser descrito em 3, 4 frases, num parágrafo, mas também isso pode ser descrito em 2, 3 páginas, se for bem consistente e aquilo fizer realmente diferença nos resultados que eu estou obtendo no meu artigo, na minha tese, no meu trabalho de investigação. Eu não sei, Suzana, se eu respondi a sua pergunta, mas é cada vez mais exigido pelos avaliadores de artigos que eu descreva como é que eu validei o processo. Claro, é isso. E daí a minha pergunta, sim. Ok. Sim. Tá, obrigada, Francis. Beijinho a Daisy. Dou sim. Um abraço, querido. Tchau. Tá, obrigada. Francis. Pois não. Consegues ouvir? Deixa-me só Estou ouvindo. colocar aqui. A Iranise colocou uma questão à qual já respondi parcialmente, mas talvez queiras aprofundar. A Iranise está a perguntar se as categorias são definidas pelo utilizador ou pelo WebQDA. Se as categorias são feitas e escolhidas pelos autores ou pelo WebQDA. O WebQDA não tem inteligência artificial ainda. Eles são definidas pelo investigador. O investigador cria a categoria, define a categoria. Agora, eu posso ter inspiração de categoria fazendo, por exemplo, uma busca pelas palavras mais frequentes. Por exemplo, eu não criei sistema categorial nenhum, aqui descrito no código INAPRO, no código livre. Então, eu posso ir aqui para essa ferramenta chamada palavras mais frequentes e lá eu fazer uma busca das palavras mais frequentes. Essas palavras mais frequentes eu consigo transformar em categorias. Então, é como se o WebQDA estivesse sugerindo, através das palavras mais frequentes, e que esteja relacionada com as minhas questões de investigação, naturalmente. Então, quando eu faço essa busca das palavras mais frequentes, eu consigo, então, ter uma inspiração, uma dica do próprio WebQDA, mas não substitui, repito, o investigador que tem que tomar a decisão. No futuro, esse é um projeto para o futuro, nós pretendemos que o WebQDA tenha algumas sugestões mais consistentes, usando algoritmos de inteligência artificial. Atualmente, não. Atualmente, o WebQDA não tem processo de inteligência artificial, mas temos a melhor inteligência, que é a inteligência do pesquisador, do investigador. Ok, obrigada, Francis. Não sei se há mais questões. Se querem aproveitar para tirar alguma dúvida mais específica ou se podemos dar por encerrada a sessão. Entretanto, amanhã recebem o vídeo da gravação e recebem também o link para o artigo que o Francis Lê está a mostrar neste momento, que está no nosso blog, e aí têm também as referências, inclusive daquele artigo que falaste há pouco, do editorial. Também podem encontrar aí o link para poderem encontrar esse editorial. E estamos aí disponíveis para responder outras perguntas que surgirem. Certamente a Sônia vai encaminhar e teremos todo gosto em responder. Sim. Muito obrigado por tudo.
Obrigada, Francisco, pela tua brilhante apresentação, como sempre. Obrigada por, apesar da tempestade, teres conseguido a ligação. E Obrigado. obrigada a todos os participantes que estiveram connosco e até breve. Esperamos encontrar-nos em breve outra vez. Muito obrigada. Obrigado. Adeus. Adeus, Sônia.